Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre o absolutismo. Então, na verdade, o absolutismo se encontra dentro da formação dos Estados nacionais. Começamos, então, Estados nacionais absolutismo. E por que, em primeiro lugar, Estados nacionais absolutismo? Porque teremos também outro tópico, em outro momento, Estados nacionais mercantilismo. Então, o absolutismo, a definição está aqui no final, mas é a política organizada pelos reis entre os séculos. Podemos definir assim, 14 ao 18. Alguns preferem século 15 ao 18. Mas entre torno de 3 a 4 séculos. E o absolutismo variou de país para país, variou de região para região, teve lugares com características mais abrangentes, como por exemplo Portugal, teve lugares com características mais centralizadoras, como na França, mas ele guardou algumas características comuns. Primeiro ponto, fortalecimento da autoridade real. Ou seja, a autoridade real já existia lá na Alta Idade Média. Então, quando você pega lá os pequenos feudos, a descentralização monárquica, principalmente o processo após Carlos Magno, e a descentralização da sociedade feudal, ainda existia autoridade real na França, na Inglaterra, no atual território da Itália, no atual território da Alemanha. Entretanto, a autoridade real era mais uma entre as várias autoridades dos nobres que existiam espalhados pelos mais diversos feudos. Então, desse modo, não era uma autoridade real fortalecida. Com o absolutismo, com a centralização dos Estados nacionais, você tem um fortalecimento dessa autoridade. Lembrando, gente, o que é um Estado nacional? É um território com fronteiras definidas, língua, aplicação de justiça, corpo burocrático. Então, isso estava se formando no final da Idade Moderna e no final da Idade Média, por favor, me desculpem, e no início da Idade Moderna europeia. Outro ponto também que acelerou, foi um catalisador para a formação do absolutismo, foi a crise feudal do século XIV. Crise feudal composta pela peste negra, pela Guerra dos 100 Anos e pelas revoltas camponesas, também chamadas de Jacqueries. Todas essas três crises aconteceram dentro do século XIV e mostravam a necessidade de um poder centralizado forte na Europa. Mostravam que essa descentralização de poderes nas mãos dos servos, que muitos estavam morrendo por conta das rebeliões dos seus servos, mostravam que essa forma de poder absolutista, não absolutista, essa forma de poder feudal já estava com os seus tempos contados. Outro ponto também mas o que então fazer com essa nobreza? Se, principalmente, na Alta Idade Média, essa nobreza é dedicada à atividade guerreira, era preciso transformá-la, mas sem deixar de privilegiá-la. Uma mão lava a outra, as duas lavam a cara. Então aqui, a transformação da nobreza guerreira em burocrática foi a forma do rei ganhar o apoio desse grupo, e no que ele ganhava o apoio desse grupo, esse grupo passava a se dedicar a uma atividade. A uma atividade o quê? De palácio. Uma atividade de palácio pode ser a aplicação da justiça, uma atividade de palácio pode ser uma atitude ministerial, a ocupação de um determinado ministério, pode ser acompanhar o rei numa caça, pode ser ser dama de companhia de uma rainha. Então, mas tudo isso envolve atividades palacianas e burocráticas. Ou seja, fazem o Estado funcionar, mas acabam tendo um efeito colateral de também inchar o Estado, que foi um problema da Revolução Francesa. Então, outro ponto também
como eu mesmo falei, a centralização de poder. Então antes, por exemplo, se você pega uma casa lá, um exemplo que uma outra youtuber já deu em outro momento. Se você pega uma casa lá, você tem o nobre do quarto, o nobre da sala, o nobre do banheiro, cada um mandando nesse cômodo, né, nesses cômodos especificamente, a centralização monárquica vai falar assim, não, você tem um nobre agora que manda em toda a casa. Quem é esse nobre? O rei. E todos aqueles que mandavam nos cômodos, agora vão estar debaixo das ordens reais. Lógico, existiam resistências às ordens reais? Existiam, mas a necessidade de um poder centralizado, forte, era aquilo, né, que fazia apagar os particularismos que existiam lá na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média. Bom, por muito tempo se falou que a nobreza foi contrária a esse novo Estado, porque ela perdia privilégios. Que nem eu falei, quem tinha o poder dentro do seu feudo? O nobre. O nobre aplicava justiça, o nobre cobrava impostos, o nobre organizava o seu castelo, organizava o seu exército. Mas, com o século XIV, ele não dava conta de fazer isso mais. Então ele entrega esse poder ao rei, em troca de trabalhar no palácio. E por que a burguesia também vai apoiar esse rei? Porque quando ela saía do feudo A para o B, ela pagava imposto. Do B para o C, mais um imposto. Do C para o D, outro. Do D para o E e assim sucessivamente. Quando se paga impostos, principalmente os diretos, se tem perda de riqueza. Enriquece quem recebe e empobrece quem paga. Quando o poder se centraliza, se forma um Estado Nacional, a burguesia acaba sendo privilegiada, porque agora ela paga um imposto para o rei e circula pelas mais diferentes regiões desse novo Estado Nacional. Então aqui nós temos uma aliança entre nobreza e burguesia. Em outro momento, lá às vésperas da Revolução Francesa, você tem um contra o outro. Mas, quando formos trabalhar Revolução Francesa, falarei sobre isso. Bom, dentro desse novo Estado, desse Estado centralizado, nós temos justiça estatal. Antes, cada feudo tinha sua lei, cada feudo tinha o seu funcionamento, cada feudo tinha sua moeda. Agora não. A lei vale para onde estiver a autoridade real. Aonde terminava, por exemplo, as ordens dos reis franceses? Terminavam nas fronteiras. Passou da fronteira, é sob a ordem francesa que você estava. A mesma coisa valia para a Espanha, a mesma coisa para Portugal, a mesma coisa para a Inglaterra. Outro ponto interessante também, língua nacional, uma língua que vai trazer unidade para esse povo. Então, por exemplo, meninos, a língua durante o Império Romano, e não perdeu-se isso na Idade Média, na Alta Idade Média e até mesmo no início da Baixa Idade Média, ainda era um latim. Era a língua de grande parte do território europeu, mesmo após a queda do Império Romano. Com a formação dos Estados Nacionais, vão se formando línguas originárias do latim, mas são línguas nacionais. O francês, o espanhol, o italiano, o romeno e a última flor do laço. O que é a última flor do laço? É o português. Por que a última flor do laço? Laço seria a região que deu origem ao latim, ainda lá antes da formação de Roma Antiga. E a última porque foi a última língua que se originou do latim, né? Outro ponto também, religião oficial. Naquela época, antes da Reforma Protestante, ainda o catolicismo. Outro ponto também, sociedade do antigo regime, privilégios ao clero e à nobreza. Ainda se acreditava, né, que essas classes eram privilegiadas por Deus, e aí elas não poderiam pagar impostos. Logicamente, impostos diretos. O que é um imposto direto? É aquilo que você paga diretamente para o governo. Vamos dar um exemplo aqui. O imposto de renda. Você tira a guia, faz a declaração e você entrega diretamente
num banco e esse dinheiro vai limpo para o governo. Você não paga, por exemplo, quando compra uma mercadoria, abastece seu carro e tudo mais. Então, o clero e a nobreza estavam isentos desses impostos, desse tipo de imposto. O imposto é pagar diretamente para o rei. Porque sonegar imposto de tudo é impossível. Você acaba pagando imposto mesmo que seja de forma indireta. Agora, uns pagam mais diretamente, outros menos. Sempre existia isso nesta época, existe até os dias de hoje. A nobreza guerreira, então, se transformou em nobreza palaciana. O que isso quer dizer, né? Que ela está junto ao rei nos seus mais diversos afazeres diários. Luís XIV, o maior nome do absolutismo, que nós vamos ver ainda nessa aula, veio a falar, né? Olha, veio construir Versalhes, um palácio de dimensões monumentais, gigantescas, né? Quem já foi, fala que é algo tremendo, fantástico, e abrigava lá, alguns falam, né, em torno de 1000 famílias nobres. Qual que era a proposta, qual que era o objetivo de Luís? Manter essa nobreza palaciana o mais perto possível dele, para que não tramassem contra a sua figura. Enquanto mais perto do rei, mais respeito teriam a ele. E como ele fazia? Muitas vezes, quando um nobre não estava lá no palácio e pediu algum favor, alguma coisa, ele fala assim, não, este eu não conheço, este não atenderei. Então era uma forma dele manter grupos mais perto dele, mais próximo a ele. E aí podemos definir o absolutismo. Organização do poder monárquico nas mãos dos reis. Então, organização do poder monárquico nas mãos dos reis. Ilimitado? Não. Ilimitado? Não. Por quê? Quais eram os limites do rei? O território era um limite do rei. Os maus funcionários eram um limite ao poder do rei. Então, só para a gente dar um exemplo aqui. Pense lá, no século XVI, um rei português comandando o Brasil. Ele não sabia o que acontecia no interior das atuais Minas Gerais. Ele não sabia o que acontecia no interior do atual São Paulo. E eram regiões que ele fala assim, olha, isso é meu, mas que a lei não chegava com a mesma clareza como chegava em Salvador, que é a primeira capital do Brasil, como chegava em Lisboa, que era a capital do reino português. Então, os seus funcionários e até mesmo, né, o tamanho do território eram limites ao poder real, ao poder absoluto. Agora, isso quer dizer que o rei tinha pouco poder? Não. Ele concentrava suas mãos, executivo, legislativo e judiciário. Ele fazia as leis, ele julgava as leis, ele condenava, e ele mudava as leis quando ele bem entendia. Então, desse modo, né, o absolutismo faz parte, né, de uma concentração de poderes nas mãos dos reis. Então, dá para a gente falar, né, poderes limitados? Não. Concentrados, sim. Continuando aqui, temos, né, a gente vai ver os dois casos mais curiosos do absolutismo na Europa, que é o caso francês e o caso inglês. Então, absolutismo francês. Temos aqui, né, guerras de religião. Édito de Nantes. Garantia de direitos aos protestantes. Disputa de poder. Disputa de poder. E governo de Henrique
Henrique IV. Governo de Luís XIV. Rei Sol. Absolutismo inglês. Magna Carta. Dinastia Tudor. Elizabeth. Henrique VIII. Bom, para vermos aqui dois casos emblemáticos do absolutismo dentro da Europa, temos, o absolutismo francês, que para muitos foi o absolutismo mais forte dentro da Europa. Então, a França sai fortalecida depois da Guerra dos 100 Anos, depois de expulsar os ingleses do seu território e reafirmarem o seu Estado. Agora, ela sai de um problema grande, fortalecida, mas entra em outro, que são as guerras de religião. Protestantes e católicos disputando o poder naquele ponto estratégico da Europa. Então, ou seja, a França tem boa localização, tem um território grande, à época, era a segunda maior monarquia da Europa, só perdendo para a monarquia russa. Então, era um ponto estratégico. Quem permanecesse ali como religião ganharia uma fatia de população e de fiéis muito grande. Então, começa um conflito entre protestantes e católicos. E uma das cenas tristes desse conflito entre protestantes e católicos é a noite de São Bartolomeu, uma noite de massacre de protestantes pelos católicos franceses. Depois desse massacre, e como os protestantes tinham muito poder aquisitivo, foi decretado o Edito de Nantes. O que o Edito de Nantes garantia? Direitos aos protestantes, também na França chamado de huguenotes. Então, em cada lugar, os protestantes ganharam um nome. Na França foi dado o nome de huguenotes. Então, ali eles ganharam direitos civis mediante a lei, direitos de liberdade de culto, de certo modo um pouco vigiada, porque o catolicismo da França também era muito poderoso. E, de certo modo, como Edito de Nantes, você tem até mesmo um desenvolvimento econômico francês, por conta da liberdade de religião. Outro ponto também, essa luta religiosa acabava também por mostrar uma determinada situação de disputa de poder. Essa disputa de poder leva Henrique de Navarra, que era protestante, ao poder na França. Ele era protestante, mas uma das tradições, uma outra coisa que limitava os poderes dos reis, o respeito às tradições. As tradições fazem com que Henrique de Navarra, que posteriormente foi chamado de Henrique IV, se converta ao catolicismo. É uma frase dele muito famosa, Paris bem vale uma missa. Então, ou seja, para se tornar rei, ele não tinha problemas em iniciar ali nos ritos católicos. Para ele, o poder político era muito mais importante do que o seu culto religioso. Então ele trocou a sua crença pelo poder político. E na França, quando se fala em absolutismo, sempre se lembra dele, Luís XIV, também chamado de Rei Sol. Luís XIV, o Rei Sol, foi um rei muito esperado. Então a história do Rei Sol ela é um pouco curiosa. Por quê? Alguns falam que Luís demorou 23 anos para ser gestado. Ou seja, o pai dele, Luís XIII,
demorou 23 anos para dar um herdeiro para a França. E aí, né, atualmente se desconfia que Luís XIV teria sido filho de uma pulada de cerca, vamos dizer assim. Mas o rei veio 5 anos depois, o seu pai, pelo menos aquele que cria, né, acaba por morrer, e dos 5 aos 18 anos ele é tutelado pela sua mãe, Catarina de Médici, e pelo cardeal Richelieu. Aos 18 anos ele pode assumir o trono e governa até os 73 anos, até o ano da sua morte. Então, né, você tem aí um reinado de mais de 55 anos de poder. Se a gente for entender como regente ainda governante, ele ficou aí 68 anos no poder. E agora, por que ele foi tão magnífico? Ele trabalhou muito bem com a imagem dele. Existem estátuas, quadros, roupas do Luís XIV que marcam uma grandiosidade. Grandiosidade que muitas vezes escondia os defeitos físicos do rei. Você não observava, o rei está com a barriga um pouco mais avantajada. Não, ele está com traje real, ele está com cetro real, ele está com a coroa real. O que é uma barriga perto disso tudo que eu acabei de falar? Então, desse modo, né? E por que o Rei Sol? Porque assim como acreditava-se naquele momento que o Sol era o centro do universo, ele não é o centro do universo, é o centro da Via Láctea, também acreditava-se que Luís era o centro da França. E aí a famosa frase dele, o Estado sou eu, porque todas as decisões foram centralizadas na sua figura. O exemplo é a construção do Palácio de Versalhes, algo monumental, mas que consumiu muito dinheiro na França. Outro ponto interessante também, dentro da Europa, é o absolutismo inglês, que foi um absolutismo um pouco diferente. Foi um absolutismo limitado pela Magna Carta. O que era a Magna Carta? Era um documento assinado ainda na Idade Média, lá em 1215, que limitava os poderes dos reis, que sempre os fazia consultar nobres no caso da tomada de decisões mais poderosas, como aumento de impostos, convocação de guerras. Então, esse documento ainda foi respeitado entre aspas, na Idade Moderna, no período do chamado Antigo Regime, e limitando os poderes dos reis. Mas aí vem a dinastia Tudor. Na verdade, gente, era para colocar o contrário aqui. Primeiro Henrique VIII e depois sua filha, Rainha Elizabeth I. Existiram outros reis Tudor? Sim, mas os de maior destaque foram esses dois, nessa dinastia que durou 118 anos. E primeiro, por que os dois foram de maior destaque? Henrique VIII cria a Igreja Anglicana e acaba por isolar o poder do Papa dentro da Inglaterra, que naquele tempo, antes da criação da Igreja Anglicana, era enorme. Então isso mostra como é que ele manipulava, por exemplo, o parlamento. Como, por exemplo, quando ele foi criar a Igreja Anglicana, ele não comprou briga com ninguém. Ele dividiu as terras da Igreja Católica entre nobres do parlamento e ele mesmo. Então os nobres aceitaram de bom grado a criação dessa nova igreja. Substituindo o rei, Henrique VIII teve um filho que nasceu mais adoentado, se eu não me engano ele tinha hemofilia, mas eu não tenho certeza, e não viveu muito o rei Eduardo, né, o rei Edward, e quem acabou assumindo foi a Rainha Elizabeth. Então, né, a Rainha Elizabeth I, o que nós temos na Inglaterra atualmente, é a Rainha Elizabeth II. E a Rainha Elizabeth, sendo mulher, coloca sua vontade e marca o seu nome na história, principalmente por resistir a invasões espanholas. Por que a Espanha tenta invadir a Inglaterra? Por causa da pirataria, da corsagem praticada por marinheiros ingleses nos mares do Caribe. Para dar uma lição exemplar, a Espanha tenta invadir. Acaba sendo atrapalhada por vento e por marinheiros ingleses que lutaram com determinação forte. Depois disso, a Inglaterra pôde se desenvolver muito ainda no governo de Elizabeth. E ela ganha o respeito da população. Então, gente, essas são algumas noções básicas do absolutismo. Eu farei outros vídeos falando sobre os teóricos do absolutismo. E por essa aula é só. Muito obrigado.